Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu dou as boas-vindas aos antigos e os alunos novos, ao novo ano letivo de 2021. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Estamos dando início à nossa primeira aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos estudar a ocupação do vendedor do comércio varejista. Eu espero que vocês apreciem a nossa primeira aula. A ocupação do vendedor do comércio varejista. Vamos iniciar nossa conversa sobre essa ocupação refletindo sobre algumas dicas de Philip Kotler, considerado o pai do marketing. Cliente bom é cliente chato. Quem nunca foi a uma loja e se deparou com aquela pessoa que questiona tudo antes de comprar, que pede um monte de informações, reclama e por vezes acaba não comprando nada? É com isso e com esse tipo de cliente que nós temos que aprender e muito. Este é o cliente chato, uma pedra no sapato de muitos vendedores, não apenas no varejo, mas também de empresas. O que poucos sabem, porém, é que esse pode ser o melhor tipo de cliente, pois além de fazer uma consultoria gratuita, quase sempre volta a comprar quando tem sua vontade ou necessidade atendida. Essa conclusão é apontada por ninguém mais, ninguém menos do que Philip Kotler, o pai do marketing. Temos então a foto dele aqui à esquerda. Então, estamos falando da ocupação do vendedor, né? E vamos perceber que o foco sempre deve ser o cliente, né? Atender bem é o primeiro requisito. E para atender bem, eu preciso estar atento às necessidades do meu cliente sem reclamar, sendo bastante solícito para todas as necessidades que ele apresentar. Vamos em frente? Então, Philip Kotler afirma que entre 54% e 70% dos consumidores voltam a comprar se suas reclamações forem atendidas e 95% de suas solicitações forem atendidas rapidamente. Então, se há uma queixa e eu já atendo rapidamente a queixa desse cliente, eu consigo reter. Já Fred Reschild, especialista em estratégias e marketing de fidelização, autor do livro A Pergunta Definitiva, defende que com um aumento de 5% na retenção do cliente, uma empresa consegue gerar uma melhoria de 25% a 75% em seus lucros. Então veja bem, você que vai atuar na área comercial, a maior parte das oportunidades de trabalho que surgem, seja na nossa cidade de Bauru ou qualquer outra cidade, é na área comercial. E todos nós somos contratados para resolver problemas. O vendedor do comércio varejista, ele tem que resolver os problemas de quem? Do cliente. E se faz isso com presteza e qualidade, ele consegue gerar lucros para essa empresa. E naturalmente vai manter o seu emprego e conseguir, além disso, uma ascensão profissional nessa carreira tão interessante que é do vendedor. Mas o que o profissional de vendas pode retirar desses ensinamentos com clientes chatos, que nunca estão satisfeitos, fazem perguntas demais, aos nossos ver, né? Que cabe a ele oferecer um bom atendimento para que um cliente visto como chato se torne fiel. Embora inicialmente pareça difícil lidar com compradores desse perfil, o vendedor consegue tornar isso mais fácil quando põe em prática duas técnicas fundamentais para o bom atendimento de uma negociação: exposição e feedback. Certo?
Então, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, né? Se você consegue atender bem o cliente, você consegue fidelizá-lo. O que que é isso? Ele vai voltar mais vezes para te procurar. Quem não tem o caso, né, de família, eu sou um desses exemplos, em que a gente, quando criança, ia numa loja e a mãe perguntava: cadê o Joaquim? Né? Era um vendedor. Não, o Joaquim está almoçando, posso atender a senhora? Não, não. Eu volto de... Que hora que o Joaquim volta do almoço? Ah, só às 15 horas. Não tem problema. Nós voltamos às 15 horas e aí tocava sair da loja, dar uma volta para dar o tempo de encontrar o Joaquim, que atendia muito bem a minha mãe, e com isso agora eu entendo o que significa fidelização. É exatamente isso. Você, como vendedor, tem que se preocupar, fazer com que esse cliente retorne e de preferência para comprar com você. Quando o vendedor expõe seu produto ou serviço com um atendimento franco e com um verdadeiro interesse em atender a necessidade do cliente, o potencial comprador retribui naturalmente seu franco feedback, e ao aceitar a troca de informações nesse feedback, o vendedor tem a oportunidade de conhecer seu produto sob uma nova visão, a do comprador, que é mais importante. Qual que é a visão mais importante? A visão do comprador. Se eu consigo atender às necessidades do meu cliente, ele vai comprar e vai retornar e gerar lucros para a empresa onde estou trabalhando. É aí que o cliente chato se torna o melhor dos clientes. Esse comprador é capaz de apontar como nenhum outro as falhas do atendimento, fazer com que o vendedor cresça como pessoa e como profissional e melhore seu atendimento e produto. Por isso, é de suma importância atender, cativar e cultivar o cliente chato, além de fomentar o feedback oferecido. Ou seja, temos que nos acostumar com esse cliente e agradecer a sua presença. Por quê? Ele é uma fonte de aprendizado, aperfeiçoamento como pessoa, porque nós precisamos desenvolver a resiliência, a paciência, a tolerância, além da capacidade de ouvir o cliente está dizendo, senão eu não vou conseguir atendê-lo. E também faz com que a gente se aperfeiçoe na venda desse produto. Muitas vezes o cliente sabe uma aplicação que nós não sabemos, né? Então, por isso que é muito importante essa troca de informação com todos os clientes. Nós não podemos discriminar. Qual que é o bom cliente? É aquele que chega, porque ele vai efetuar uma compra, tem um grande potencial de pagar os nossos salários, não é? A ocupação do vendedor do comércio varejista. O cliente chato é a pessoa mais competente para dizer se o atendimento é bom ou não, apontando ao profissional de vendas o caminho do desenvolvimento e do sucesso. Então nós temos aí a dica, né, do Carlos Cruz. Cliente bom é o cliente chato. Se a gente quiser se aperfeiçoar um pouquinho mais e conhecer essa matéria mais a fundo, está aqui, né, a indicação, né, disponível no site administradores.com.br, e esse acesso foi feito em 2015. Então vocês podem acessar. E aí eu pus uma caricatura, né, de um vendedor brigando com o seu cliente. Naturalmente, quem que sai perdendo aí, gente? É o próprio vendedor, né? Aquele vendedor que não for elegante, educado, de bom humor, ele não vai conquistar o cliente, né? Eu não posso levar tudo a ferro e fogo. Eu tenho que ouvir o cliente e entender exatamente qual que é o problema para atender rapidamente. Por isso que é importante conhecer a fundo o produto ou o serviço que está sendo oferecido ao nosso cliente. A partir de agora, este curso vai focar no comércio varejista, ou seja, aquele que se dedica a vendas diretamente ao consumidor final e que apresenta por suas características um mercado de trabalho bastante promissor. Como eu disse no início da aula, a maior parte das oportunidades de trabalho que surgem são na área de serviços e na área de vendas também, não é?
Então, naturalmente, a gente já tem que estar preparado para atuar, seja num supermercado, seja numa loja de vestuário, seja numa loja de material de construção, não importa. Onde houver clientes com necessidades a serem atendidas, lá é o lugar do vendedor, né? Os principais setores varejistas do Brasil são as lojas especializadas em um tipo específico de produto, como roupas, como eu acabei de falar, e aqui tem uma ilustração, alimentos, caso de supermercado, materiais de construção, como eu acabei de falar, remédios, caso de farmácias, né? Livros, móveis, veículos, etc. Todos os produtos que vêm somar para atender e felicitar os nossos clientes, né? Então, as áreas de atuação variam em tamanho desde pequenos negócios de bairro até grandes estabelecimentos, como concessionárias de automóveis, hipermercados e também sofisticação, podendo ser uma simples banca de frutas ou uma loja de shopping center. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu pus aqui uma imagem de lojas no calçadão, toda a cidade tem. Temos as lojas de materiais escolares, né? Livrarias, né? E temos aqui o shopping center e temos as lojas de roupas, né? E que as mulheres gostam muito, calçados, vestuário, né? Então a possibilidade de você como vendedor no comércio varejista é muito promissora, porque existem muitos campos de atuação. E principalmente você que gosta de interagir com o cliente e tem uma boa comunicação, uma boa oratória, uma boa capacidade de convencer o cliente, então você está de mão cheia na profissão correta. Entretanto, independentemente do tamanho ou da sofisticação, em todas as lojas existe o vendedor que, com sua técnica, vai apresentar e vender os produtos, vencendo a concorrência. Para isso, ele precisa se especializar na arte de vender e acreditar no que está dizendo. Se eu não acredito no produto que eu estou vendendo, gente, fica difícil vender, né? Por isso que é importante, a primeira lição que o vendedor tem que ter, começou o trabalho, é conhecer o produto e a sequência de serviços que a sua empresa está oferecendo, né? Com que objetivo? Para atender, às vezes o cliente chega pedindo um produto, mas se você não souber qual que é a necessidade dele, talvez aquele produto não seja o mais adequado, você possa indicar o melhor, o mais barato, né? O que possa render mais. Então, é muito importante isso, né? Então, a arte de vender é a arte de bem atender às necessidades do cliente. A figura do vendedor, que ia de porta em porta oferecendo seus produtos, já não é tão comum, é difícil a gente encontrar. De vez em quando, numa cidade como Bauru, a gente ouve as pessoas vendendo ovo, vendendo detergente, vendendo até sofá, né? Às vezes para um caminhão aí e vem batendo de casa em casa. Mas é incomum esse tipo de atividade, principalmente no momento difícil em que nós estamos vivendo, né? Que é a pandemia, né? Estamos na segunda onda, no segundo ano, e as vendas mais fortes são as vendas digitais, né? Obviamente, ainda há pessoas que compram mercadorias nos grandes centros comerciais e as revendem em seu bairro, além daquelas que vendem produtos por meio de catálogos. No entanto, por causa do grande número de ofertas e promoções de produtos semelhantes existentes nas lojas, esse tipo de vendedor está em desvantagem. É o poder da concorrência. Então, acho que a gente já está começando a observar que o grande diferencial nas empresas não é nem o produto e nem o serviço que oferecem, mas é a mão de obra que faz essa roda girar, que são os vendedores, tá certo? Então, se o vendedor é muito bom
e ele é simpático, consegue envolver o cliente, nossa, ele está muito bem sucedido, né? Porque sempre terão pessoas procurando para atender alguma necessidade. Por isso que é importante a gente prestar bem atenção nessas técnicas simples, mas que na prática não é tão simples assim. Vamos agora falar da ocupação do vendedor do comércio varejista do ponto de vista da CBO. O que é CBO? Classificação Brasileira de Ocupações. São as ocupações, as profissões, os cargos, né? A CBO é um documento elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que descreve as ocupações existentes no mercado de trabalho. Então, é um manual, professor? Sim, é o manual das ocupações. E cada ocupação tem a sua nomenclatura e o seu código também. E é isso que nós vamos ver agora. Como é que fica na CBO a ocupação do vendedor do comércio varejista? Característica da ocupação do vendedor do comércio varejista. A ocupação de vendedor de comércio varejista aparece na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, com o código 5211-10, pertencente à família operadores do comércio em lojas e mercados. Segundo a CBO, fazem parte dessa ocupação o consultor de vendas, o operador de vendas nas lojas, o vendedor no comércio de mercadorias, também conhecido como balconista, e o vendedor interno. Então percebam que a CBO, além de descrever a função, ela classifica o trabalhador, os ofícios, por famílias de cargos. Então, quando a gente tem o código 5211-10, né, na CBO, nós vamos pegar uma classe, uma família de cargos e de funções que estão diretamente ligados ao comércio varejista, que é a ocupação de atender o cliente com o menor tempo possível e com a maior qualidade possível. Profissionais que vendem e apresentam mercadorias em estabelecimentos de comércio cujas atribuições são, vamos ver quais são as atribuições, as responsabilidades que um vendedor do comércio varejista tem. Entrar em contato com os clientes, em balcão, averiguando o tipo e a qualidade dos produtos desejados para tomar as providências necessárias ao seu atendimento. Apresentar os produtos disponíveis ao freguês, informando-o sobre vantagens, marca, qualidade e outros requisitos e efetuando demonstrações, se necessário, para auxiliá-lo na escolha e induzi-lo à compra. Olha que bacana essa imagem dessa vendedora, né? Ela transmite o que para a gente? Transmite cordialidade, transmite segurança, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar como vendedor é o acolhimento, né? Às vezes as pessoas chegam sem saber exatamente o nome do produto, às vezes envergonhadas, tem muitas pessoas que são tímidas. Então, se você souber acolher essas pessoas, com certeza essas pessoas vão se sentir motivadas em comprar com você. E a gente percebe que a maior parte do salário do vendedor é feita por comissões. Tem um salário fixo e tem a comissão. Como é que funciona a comissão? Pelo volume de vendas. Quanto mais você vender, melhor fica o seu salário, né? E melhor são as suas chances de obter um desenvolvimento profissional. Então, tudo está relacionado com o que, gente? Com a nossa capacidade de acolher, atender bem e comunicar a esse cliente todas as informações necessárias para que ele possa tomar a decisão de compra. Vamos ver, continuar vendo então quais são as outras atribuições nessa função. Embalar a mercadoria vendida, colocando-a em caixas ou embrulhando-a para facilitar seu transporte ou manuseio pelo comprador. Emitir notas fiscais, anotando em formulário próprio os dados relativos à compra efetuada para possibilitar o pagamento
e controlar o movimento das mercadorias. Alguém pode dizer, ai professor, eu já vi, mas eu não sei como fazer isso. Não se preocupe, nós vamos ver tudo isso no nosso curso. Como emitir nota fiscal, né? Recibo, como registrar isso, né? Repor as mercadorias no local adequado, nas gôndolas. Os produtos vão acabando, é da função do vendedor repor essas mercadorias, arrumando-as segundo tipo, modelo ou qualidade para facilitar o seu manejo, preservar a ordem da loja e conservar o produto. Então o vendedor, gente, ele nunca fica parado. Se você pensa que não tem cliente chegando, eu vou ficar sentado ali esperando, pode tirar o cavalinho da chuva. O vendedor, ele tem um dia cheio, porque ele tem que se ocupar de tudo isso, né? Quando não tem o cliente ali, ele tem que fazer a parte da arrumação da loja, abastecimento das gôndolas, né? Relatório de quanto está entrando, quanto está saindo de produtos na loja. Então, tem muitas atribuições. E também é importante você também se preocupar com o seu aperfeiçoamento. Quanto mais conhecimentos você tiver, melhor vai ser a sua postura, a sua capacidade de atender melhor o seu cliente. O vendedor de comércio varejista pode também receber a importância da venda e conceder descontos. Então, ele pode trabalhar no caixa, fazer inventário de mercadorias e providenciar as reposições necessárias. Então, recordando para quem não sabe, fazer inventário é fazer a contagem de tudo que existe dentro do estoque, de tudo aquilo que tem dentro da loja, né? E providenciar as reposições. Se estiver faltando algum produto, né, tem que repor. E tudo isso faz parte da função de extrema importância. Efetuar a limpeza e arrumação de vitrinas e mercadorias, afixar preços e outras especificações dos artigos expostos à venda. Ah, professor, então vou ter que também limpar a loja? Sem dúvida, né? Cada vez mais as funções estão cada vez mais enxutas. Então, cada um tem que fazer a limpeza do seu ambiente de trabalho e organização dele também, né? Especializar-se na venda de determinado gênero de produtos e ser designado de acordo com a especialização. Por exemplo, a gente tem dentro de um shopping as várias áreas, né? Uma loja como o Macro, você tem o Macro está saindo do Brasil, né? Vamos pegar uma outra loja, Magazine Luiza, vocês têm uma loja de departamentos. Então, cada vendedor tem uma especialidade. Tem um vendedor de eletrodomésticos, tem um vendedor de celulares e aparelhos eletrônicos, né? Tem um vendedor de vestuário e assim vai, né? Então, por isso que a importância da atualização e do estudo do vendedor para que ele se aproprie da informação necessária para executar a sua função. Concretizar vendas por correspondência ao telefone. E aí nós vamos falar, então, no nosso curso, está previsto, vamos falar sobre o telemarketing, né? E o call center. Né? É muito importante, principalmente aqui na cidade de Bauru e algumas cidades ao redor, um dos maiores empregadores é o call center, né? É o telemarketing. As pessoas estão terminando o ensino médio ou concluindo a faculdade, tem essa oportunidade de colocação profissional. E quanto mais informação você tiver, e o certificado naturalmente de um curso como esse, vai te facilitar a entrada numa oportunidade de trabalho assim, né? Suas funções também podem ser, por exemplo, atender os clientes de postos de gasolina, no fornecimento de combustível, na troca de óleo e em outros serviços rápidos. E realizar tarefas simples em farmácias, como estocar e manipular produtos farmacêuticos já preparados e atender os clientes verificando receitas e entregando os medicamentos solicitados. Também você pode trabalhar numa farmácia, por que não? Qualquer oportunidade é bem-vinda, não é mesmo? Nós temos o vendedor interno. Seja na venda de um produto ou de um serviço, o vendedor interno executa várias tarefas, negocia preço, prazo,
condições de pagamento. Além disso, demonstra tipos e funções dos produtos, orientando e informando o cliente. Para isso, deve conhecer bem o produto e o serviço oferecido, de modo que ele possa elaborar estratégias de venda para atingir o público-alvo, ok? Então não existe só o vendedor externo, tem um vendedor interno também, como acabamos de descrever. Operador de vendas, antigamente chamado de agente de vendas, o operador não é um vendedor de comércio varejista, nem funcionário de uma loja, mas o representante de um fabricante. Então, você tem a loja da TIM, tem o representante de um dos fabricantes, né? Ou seja, ele conhece e acompanha toda uma linha de produtos, encarregando-se de apresentá-los às lojas, acompanhar a sua aceitação do público, promover pesquisa de interesse, controlar seus estoques, né? Então você tem, por exemplo, o representante da Motorola, um representante, por exemplo, da Apple, que é o iPhone. Então ele é um operador de vendas, ok? Ele representa o fornecedor desses pontos de vendas. O operador de vendas costuma atuar de acordo com a área de sua competência e receber pelos trabalhos efetuados, o que diminui os encargos das empresas. Existem também algumas lojas que abrem vagas para vendedores, chamando-os de operadores de vendas. Nesses casos, as exigências e a descrição do comportamento e desempenho da ocupação são as de um vendedor de comércio varejista. Consultor de vendas. Para além da venda, esse profissional é capaz de projetar-se no mercado de trabalho representando um produto ou uma empresa. É o profissional que se dedica a estudar o mercado consumidor de seus produtos e avaliar a concorrência. Desse modo, deve dominar técnicas de vendas para capacitar os vendedores, terá sob sua responsabilidade. Então, o consultor de vendas é um especialista que treina outros vendedores. E com isso estamos concluindo a nossa primeira aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a nossa próxima aula. Muito obrigado e até lá, gente!